Boa noite, está no ar a terceira edição da semana do jornal aqui na MBC TV. Seja bem-vindo. Iniciamos com a notícia que dá conta de que Donald Trump é o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas. Trump entrou no palco acompanhado da família, do vice-presidente e por por líderes da campanha e começou por agradecer à população norte-americana por ter sido eleito 47º presidente. Aplausos e gritos seguiam cada frase do republicano que, à hora em que falou e segundo os dados apurados pela Voz da América, ele tinha conseguido 277 votos no colégio eleitoral, dos 270 necessários para ganhar a eleição num total de 528. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Na sua intervenção, o presidente dos Estados Unidos da América disse que o país precisa fechar as suas fronteiras, mas isso não impede que as pessoas continuem a vir ao país, tendo enfatizado a necessidade de fazê-lo de forma legal. Além das chaves da Casa Branca, os republicanos também recuperaram o controlo do Senado dos EUA, ao conquistar 51 lugares numa eleição simultânea em que 1/3 dos 100 senadores norte-americanos foi a votos, de acordo com a imprensa norte-americana. Em jogo estavam 34 dos 100 lugares no Senado dos EUA, onde se confirmam os altos cargos do governo e dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Mayra Massalete é jornalista da Voz da América. A qualquer momento vai fazer uma reação, uma intervenção em volta destas eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. A equipa de produção está a reunir condições para que possamos entrar em contato com esta jornalista. Seguimos com o nosso serviço informativo. O Conselho Constitucional deu um prazo de 72 horas para que o presidente da Comissão Nacional de Eleições esclareça as razões das discrepâncias do número de votantes entre as eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais. Através desta nota na posse da MBC-TV, o Conselho Constitucional deu um prazo de 72 horas para que a Presidente do Conselho Constitucional esclareça as razões das discrepâncias do número de votantes entre as eleições presidenciais, legislativas e para as Assembleias Provinciais. Trata-se de discrepâncias que foram reconhecidas pela própria Comissão de Eleições e constam data de apuramento geral dos resultados eleitorais das eleições de 9 de outubro passado, submetidas para validação por parte do Conselho Constitucional. A propósito destas discrepâncias, o advogado e defensor dos direitos humanos, Vicente Manjate, alertou no programa Estado de Direito da MBC-TV que o Conselho Constitucional não tinha condições jurídicas para validar e proclamar os resultados das eleições, sugerindo a sua anulação. Quando a CNE vem nos dizer que, infelizmente, não conseguiu terminar o seu trabalho de apuramento, de centralização, e mesmo assim remete para que o Conselho Constitucional faça o seu papel, termine, está a dizer-nos que está a delegar a sua competência de apuramento e centralização ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não tem esta competência. Na mesma entrevista, Vicente Manjate criticou a Comissão Nacional de Eleições por não cumprir com as suas competências legais, contribuindo decisivamente para o ambiente de caos e violência pós-eleitoral que o país vive. Portanto, o Conselho Constitucional parece-me não estar em condições de validar os resultados, porque não terminou o apuramento e não compete ao Conselho Constitucional fazer o apuramento que não foi feito pela CNE, que é o órgão competente para o efeito. Segundo, há objetivamente, os números não permitem que se tome uma decisão coerente. Esta discrepância de números não permite que o Conselho Constitucional aprecie o mérito
portanto, valide cada uma das eleições, porque teria dificuldades de decidir qual é o número real. Para isso, o Conselho Constitucional, que é o que está a tentar fazer, deveria corrigir o apuramento. É o que está a fazer. Ao solicitar as atas, é para corrigir o apuramento. O Conselho Constitucional tem competência para corrigir o apuramento? Não tem. Não tem competências nem para corrigir o apuramento. Nem para fazer o apuramento. Nem para fazer o apuramento e nem para corrigir a ata e os editais da CNE. Portanto, o que o Conselho Constitucional, na verdade, a competência que tem é de apreciar a ata e os editais. Apreciar e verificar é uma apreciação de mera legalidade. Verificar se estão em conformidade com a lei, se os números estão consistentes, portanto, respondem à coerência, à lógica do processo eleitoral e dizer que sim, portanto, valido e proclamo os resultados. Ou não valido e não declaro qualquer dos candidatos vencedor. Logo, as eleições ou a votação deve ser repetida dentro de 15 dias. Voltamos à votação. E tudo isto, Zé, atenção, ainda que haja repetição, se houver, se for essa a decisão do Conselho Constitucional, que me parece poderá ser, por aquilo que a análise que eu estou a fazer, poderá ser essa, esta votação deve ser feita e os resultados novamente apurados, divulgados, validados e proclamados a tempo de ser convocada a tomada de posse até o dia 15 de janeiro. Para além de explicar as discrepâncias dos números de votantes, o Conselho Constitucional já notificou a CNE para proceder no prazo de 8 dias, com as atas e editais de aproximadamente 24 mil mesas de votação. Abrimos a notícia com a notícia deste jornal que Donald Trump é o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas e já temos em linha a equipa de produção, dá-nos indicações de que já temos em linha Mayra La Salette, é jornalista da Voz da América. Ela vai fazer uma leitura de qual é o ambiente que se vive neste momento nos Estados Unidos da América e qual é a expectativa do povo norte-americano. Mayra, muito boa noite e bem-vinda ao Jornal da Noite aqui na MBC TV. Boa noite, Mayra. Perdemos o contacto com esta jornalista, vamos seguindo com outras notas. O presidente da República, Filipe Nyusi, disse que Bernardo Lidimba foi fiel cumpridor dos interesses dos moçambicanos. Nyusi falava na cerimónia do último adeus ao diretor do CISE, no Salão Nobre do Conselho Municipal de Maputo. Realizaram-se na manhã desta quarta-feira, no Passos do município de Maputo, as cerimônias fúnebres de Bernardo Lidimba, falecido na tarde do último sábado, vítima de um trágico acidente de viação no distrito de Mapai, na província de Gaza. Na ocasião, o presidente da República, presente na cerimônia fúnebre, referiu que Lidimba serviu com excelência os interesses dos moçambicanos. O diretor Chombe serviu com excelência a nação moçambicana. Colocou sempre os interesses nacionais acima dos seus próprios, sacrificando muitas vezes os da família. Este combatente foi igualmente
um acérrimo promotor de valores sociais nobres. Procurou sempre com o bem-estar dos colegas e colaboradores em todos os atos praticados. Lidimba esteve sempre na valorização dos colegas da primeira geração, incluindo os reformados e reservistas. O diretor Lidimba não excluía ninguém. Como prova, pela primeira vez ele propôs-me a condecoração dos colegas que se distinguiram com medalhas relativas ao CISI, e aconteceu. Maioritariamente estavam na reserva. Por sua vez, a família, a Associação dos Combatentes de Libertação Nacional e o CISI referem que a juventude e as gerações vindouras devem se espelhar nos feitos de Lidimba. Não há palavras suficientes para descrever o quanto ele fará falta, não apenas para nós, sua família, mas também para todos os que tiveram o privilégio de o conhecê-lo, conviver e aprender com sua sabedoria. Em nossa família, ele era muito mais do que um profissional exemplar, era o coração e a alma de todos nós. Seu sorriso, sua simplicidade e sabedoria iluminava cada encontro familiar, cada momento que passávamos juntos. O camarada Bernardo Chombe Constantino Lidimba, pois a sua trajetória política e patriótica confunde-se com a história da luta de libertação nacional, tal como muitos jovens da geração 25 de setembro, que se destacaram nas conquistas para o Estado moçambicano, com ênfase para a independência nacional. Mas uma estrela dos libertadores da pátria moçambicana se apagou. Devido à sua entrega total e abnegação ao trabalho, exerceu várias funções de suma importância até a data da sua morte, designadamente comissário político na província de Nampula, de 1978 a 1985. Comissário político na província de Tete, de 1985 a 1989. Diretor provincial do CIS em Cabo Delgado, de 1989 a 2001. Cônsul no Consulado-Geral de Moçambique, em Zanzibar, República Unida da Tanzânia, de 2002 a 2013. Cônsul no Consulado-Geral de Moçambique, em Blantyre, República do Malawi, de 2014 a 2016. Chefe de Protocolo de Estado, de 2016 a 2018. Alto Comissário da República de Moçambique nas Repúblicas do Quênia e do Uganda, de 2018 a 2021. E Diretor-Geral do CISI, de 2022 até a data da sua morte. O último adeus de Bernardo Lidimba contou com a presença de membros do governo, partidos políticos e da sociedade civil. Joaquim Chissano condena a vandalização de bens públicos e privados pelos manifestantes. O antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Alberto Chissano, falava hoje durante as exéquias de Bernardo Lidimba, diretor do CIS. Serenidade é necessária para todos nós e contenção para que não haja atos de violência ou de vandalismo
saber que cada coisa que é destruída, incluindo o chão da estrada que é queimada por pneus, significa o recuo do bem-estar que estamos a construir e também diminui a dignidade que o nosso país e o nosso povo merece por parte da comunidade internacional. Nós podemos fazer tudo para melhorar as nossas relações, e disse que os problemas que existem são conhecidos, são pesados, mas precisamente porque todos conhecemos, todos, sem cor de partidária, sem cor religiosa, conhecemos os problemas e todos estamos ansiosos em encontrar um momento para, em conjunto, trabalharmos para encontrar as melhores soluções. E eu disse, não é nada que vai se realizar hoje e já, tanto para a juventude, para os mais velhos, para os estudantes, não se vai realizar tudo e já, mas todos juntos vamos poder melhorar bastante a nossa vida. A campanha eleitoral, todos que falaram no mesmo sentido, então por que não encontrarmos uma forma para trabalharmos juntos? Qual seria a saída possível desta situação? A saída é aguardar a publicação dos resultados, sabermos e constituir-se um governo, termos um presidente que ele poderá, daí, com o aconselhamento de nós todos, fazer tudo aquilo que nós todos desejamos. Portanto, é preciso termos a chance de termos um novo começo. Sempre há um novo começo. E o começo conduz-nos a soluções diferentes. Às vezes há falhas, mas nós já com este discurso que todos tivemos, realmente devemos parar e pensar que todos falamos a mesma coisa, mas problemas sentimos e queremos resoluções. Não é criando novos problemas com destruição, com vandalismo que se faz. Portanto, o apelo é de contenção, calma e esperarmos pelos resultados. Retomamos a notícia da abertura deste jornal. Donald Trump é o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas. E já temos em linha Mayra Lasalette, é jornalista da Voz da América, e vai tecer aqui algum comentário em torno das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América e vai falar também sobre qual é o ambiente que se vive naquele local e qual é a expectativa do povo norte-americano. Mayra, muito boa noite, bem-vinda ao jornal aqui da MPC TV. Muito boa noite, obrigada pelo vosso convite. Sim, como dizia, hoje a notícia que abriu o vosso telejornal, mas também que abriu o telejornal de vários pontos do mundo, é exatamente esta vitória de Donald Trump, que neste momento é o presumível vencedor das eleições nos Estados Unidos. Isto porque neste momento estamos ainda a contar os votos, ainda não foi certificado, não é? Contudo, os números estão 224 votos eleitorais do Colégio Eleitoral para os democratas e 277 para o candidato republicano, portanto, já ultrapassou os 270 necessários para vencer as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Neste momento estão ainda a contar Michigan, Nevada e Arizona, mas já não muda nada naquilo que é quem ganha esta eleição.
É importante dizer que houve também eleições a nível do Congresso. Os republicanos, mais uma vez, ganham no Senado, 42 senadores para os democratas, 52 para os republicanos. Portanto, sendo este cenário, vai-se ter um Senado e uma Casa Branca vermelha, pelo que dá muito mais força ao presidente eleito. Na Câmara dos Representantes, a contagem ainda está a acontecer, está agora a 181 contra 199 com os republicanos a liderarem, mas ainda estão 55 votos por contar, a ser definidos, aliás, e isso poderá equilibrar um bocado as coisas ou não. Vamos ver quando é que os números saem e poderemos sim ter um melhor cenário. Imaginem o que é um Congresso completamente republicano, uma Casa Branca completamente republicana. A última vez que vimos isso foi quando Barack Obama foi eleito pela primeira vez, e volta-se a fazer um bocado de história com isto. É também histórico que um candidato à presidência, que já tinha sido presidente antes, tenha sido eleito pela segunda vez, não consecutiva. Portanto, várias notas aqui que podemos tomar para mais tarde, sim, analisar melhor. Perguntavam-me há pouco que questões é que estarão em cima da mesa para uma administração Trump. Não deverá ser muito diferente daquilo que foi a administração anterior, quando o Trump tomou posse ou ganhou a eleição de 2016. Os temas principais de Donald Trump são economia, imigração, tarifas, e assim deverá continuar, até porque durante a campanha ele pressionou muito nesses temas, pressionou na questão do combate ao crime, pressionou na questão do combate à imigração ou da redução da imigração, pressionou também na questão das tarifas, pôr mais tarifas àquelas indústrias que enviarem as suas fábricas para fora do país, e também algo que ele não tocou muito, mas que se espera que tenha alguma ressonância novamente, é a questão climática. Donald Trump saiu do Acordo de Paris durante a sua administração. Vamos ver o que é que ele vai fazer em relação à questão climática, uma vez que tome posse. Muito bem, muito obrigada, Mayra. E devo dizer, peço desculpa, só mais um detalhe que é importante, é que Donald Trump declarou-se, já assumiu a sua vitória nesta madrugada. A candidata democrata Kamala Harris ainda não. Era suposto ela falar hoje. Estamos à espera de saber se vai falar de facto e o que é que vai dizer, se vai haver aqui uma concessão de derrota ou se há outros planos para Kamala Harris. Muito bem, muito obrigada, Mayra Lassalete, jornalista da Voz da América VOA, por este tempo que disponibilizou para fazer uma leitura sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, num dia em que Donald Trump festeja a sua vitória diante das eleições presidenciais norte-americanas. Continuação de um bom trabalho. Esperamos contar com a vossa participação, a vossa presença em outros serviços noticiosos aqui da MBC TV. Muito obrigada, MBC, e uma ótima continuação. Obrigada. Caro telespectador, assim tivemos a intervenção de Mayra Lassalete, jornalista da Voz da América VOA, e esteve aqui a trazer alguma intervenção em torno das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. Vamos observar um breve intervalo, mas antes confira a tabela cambial para as próximas 24 horas. Voltamos logo a seguir com outras notas que marcam a atualidade nacional. Até já.
Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Vem aí. Aqui na MBC TV. Boa noite, estamos de volta para o segundo e último bloco. Seguimos com outras notas que marcam a atualidade. Venâncio Mondlane convoca marcha nas primeiras avenidas da capital do país, nas primeiras horas desta quinta-feira, e acrescenta que só se poderá interromper as manifestações após a resolução das inquietações colocadas com destaque para a reposição da justiça eleitoral. Começamos a ocupar as avenidas principais da cidade de Maputo. Começamos a ocupar a Avenida Eduardo Mondlane, começamos a ocupar a Avenida 25 de Setembro, começamos por ocupar a Avenida 24 de Julho, começamos por ocupar a Avenida Joaquim Gissano ou a Via Rápida, ocupamos a Júlio Nyerere, ocupamos a Mao Tse-tung, ocupamos a Avenida de Moçambique, ocupamos a Marginal, ocupamos todas as avenidas grandes, ainda algumas que eu não tenha nomeado aqui, mas as principais avenidas da cidade de Maputo vão estar ocupadas, e a pergunta pode ser até quando? Até quando? Simples. Até que tudo o que nós estamos a reivindicar seja satisfeito. A justiça eleitoral, nós queremos justiça eleitoral, a reposição da vontade do povo no processo eleitoral que passou. Garantias nesta nação, um compromisso nacional para acabar com os raptos, para acabar com os sequestros. Um compromisso nacional para acabar com o terrorismo. Um compromisso nacional para acabar com a partidarização do Estado. Um compromisso nacional para acabar com o roubo no Estado por um partido. O compromisso nacional para resolvermos os problemas básicos do nosso povo. Instituições públicas e privadas funcionam a meio gás em Maputo, mesmo após o pronunciamento do primeiro-ministro Adriano Maliane face às manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Ruas desertas, instituições públicas e privadas fechadas, tem sido assim desde que o candidato do Podemos, Venâncio Mondlane, convocou milhares de manifestantes para tomar ruas da capital do país em repúdio aos resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. O receio de expor funcionários e colaboradores a enfrentar manifestantes violentos ou balas da polícia faz com que muitas instituições públicas e privadas tenham optado por encerrar as portas, apesar dos evidentes prejuízos que tal decisão acarreta para a economia nacional. Agora, não há e não deve haver alguma relação de manifestações com paralisação da atividade laboral. Isso é o que não pode ser. Nós não podemos crescer, desenvolver numa situação em que não trabalhamos. Então eu faço este apelo a todos, aqueles que vão escrevendo as mensagens para parar
e não criar pânico na sociedade. Vamos fazer a nossa política trabalhando, porque só o trabalho é que nos dignifica. Eu peço e faço apelo para que ponhamos a nossa economia a funcionar, que todas as instituições trabalhem. O primeiro-ministro Adriano Maleani apelou ao retorno das atividades nas instituições públicas e privadas, bem como no setor informal, para assegurar a continuidade do desenvolvimento do país. A MBC-TV decidiu sair à rua para aferir o funcionamento de algumas instituições. E neste momento nos encontramos no Ministério da Administração Estatal e Função Pública e, de acordo com a informação que tivemos por parte da segurança, não encontra-se nenhum funcionário a trabalhar no local. A título de exemplo, os Ministérios da Administração Estatal e Função Pública, Cultura e Turismo pura simplesmente não abriram as suas portas esta quarta-feira. A meio gás estiveram as Secretarias de Estado do Desporto e da Juventude e Emprego, registrando uma presença mínima de funcionários. Assim como instituições públicas, algumas instituições privadas também não acataram aos apelos do primeiro-ministro em relação à retoma de atividades. Como podemos ver, algumas agências bancárias encontram-se encerradas, um cenário pouco comum para a tarde de uma quarta-feira na capital do país. Para esta quinta-feira, dia 7 de novembro, o encerramento de atividades poderá ser total na sequência do anúncio da chamada Marcha sobre a Capital, convocada pelo candidato Venancio Mondlane e seus apoiantes. O analista político Dércio Alfazema diz que as comunicações de Venancio Mondlane representam uma ameaça à soberania nacional. Alfazema fez deste pronunciamento hoje em Maputo numa entrevista concedida à MBC-TV. Eu penso que esta comunicação do Ministro da Defesa Nacional foi muito acertada, no sentido de que estamos num cenário em que há uma ameaça em relação à nossa soberania, em relação à segurança nacional. E faz parte dos mandatos da Defesa Nacional, das Forças Armadas, intervir para que a nossa soberania não seja colocada em causa. A convocação dessa greve, da marcha, ou seja, o que for, está a ser feitos com tons de violência muito elevado. Há de notar até que as últimas mensagens que circulam, o Venancio Mondlane fazia apelo para que as pessoas fossem armadas, que usassem meios para a sua própria defesa. Logo, a partir disto, dá indicação que há de haver desordem. Todos os cenários devem se ter em conta. A forma como esse movimento está a se desenrolar, ou pode existir uma informação privilegiada por parte do Ministério da Defesa ou das Forças de Defesa e Segurança, ou também avaliando o risco de aparecer outros interesses para se aproveitar destes movimentos e, em função disso, criar uma situação de desestabilização. Então, pelo sim, pelo não, vale a pena agir preventivamente e assegurar aos moçambicanos que nós não vamos entrar numa situação de anarquia, de caos ou de aproveitamento de grupos que querem promover instabilidade, grupos internos ou grupo externo. Eu penso que a medida é de cautela e que faz todo o sentido neste momento. Por outro lado, o académico Carlton Cadeado considera que a comunicação do Ministro da Defesa Nacional não foi suficientemente clara sobre a ameaça que o governo detectou para justificar a presença das Forças Armadas nas artérias da capital do país. Na minha forma de ver, na minha opinião, o nível de intervenção das Forças Armadas não foi devidamente esclarecido pelo Ministro. Por que eu digo não foi devidamente esclarecido pelo Ministro? É que nós temos vários níveis de intervenção das Forças Armadas quando se fala de ameaça. E estou a insistir aqui na dimensão da ameaça.
O ministro falou da intervenção das Forças Armadas para ajudar a limpar os danos do que está a ser feito aqui e vimos as imagens. Agora, o nível de intervenção para a ameaça, nós não tivemos explicação do ministro. Esse é um ponto importante quando estamos a falar de um Estado de Direito. É preciso verificar se seguimos todos os procedimentos legais para chegar até lá. E ademais, quando eu falo do nível de ameaça, do qual não se viu o esclarecimento do ministro, é que você tem um nível de intervenção das Forças Armadas, primeiro ao nível de polícia militar, por exemplo. Mas não é o que se vê aqui na rua agora, a polícia militar a intervir. O que nós estamos a ver são homens das Forças Armadas, pelo menos até prova em contrário, que são do Exército, que estão a fazer a ação de dissuasão. Não é? Isso é o que nós vemos até agora. Mas a ação de dissuasão também pode ser feita a partir, primeiro, das forças militares do nível de polícia. Quer dizer, polícia militar podia estar na estrada neste momento para fazer a ação primeira de dissuasão. Por isso é que eu estou a insistir muito no nível da ameaça. Se nós ultrapassamos a polícia militar e já colocamos o exército nas ruas, então significa que há um nível de ameaça elevado que nós não passamos por essa via da polícia militar e fomos direto para o nível de intervenção do exército. Dirigentes do Estado apelam ao diálogo para a resolução da crise pós-eleitoral. Os pronunciamentos são de Isaac Chand, provedor da Justiça, Raimundo Diomba, deputado da bancada parlamentar do Partido Frelimo, e Razak Manique, presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Penso que falta de seguimento da lei, que os que promovem manifestações, olhar a lei, olhando a lei, acredito que nunca pode haver mortes das pessoas. Estão a morrer pessoas agora. Nas noites fazem barulho, colataria. Tudo isso para quê? O país é nosso, o processo é nosso. Esse processo eleitoral é moçambicano, não é alguém que trouxe daqui. Daí que era preciso paciência para que as pessoas façam as coisas conscientemente, sabendo que o processo eleitoral é um processo moçambicano. Nós próprios moçambicanos que decidimos que façamos isto. Se há alguma coisa errada, pode-se encontrar a solução, dialogando, ou então, depois de tudo, pode rever a lei para melhorar, para que não seja uma fonte de choque dos participantes. Temos que repor a nossa cidade, o que não é fácil. Como pode ter percebido, temos muita destruição. Temos vias obstruídas, temos vias também destruídas, temos bens públicos e privados também destruídos. O apelo que fazemos é para que tenhamos todos a calma e que não destruamos aquilo que nós precisamos. Quanto ao nosso trabalho, como tem estado a ver, e há também vandalização até de caixas, diria, contentores de lixo, e nós precisamos destes bens até para a prossecução das nossas atividades. Portanto, o nosso trabalho é juntos, todos nós juntos, é repor a nossa cidade, esta cidade que amamos. Então, cada um com sua ferramenta, essas ferramentas que temos devem servir para organizar a nossa cidade, colocá-la como ela merece estar. Seguimos com outras notas informativas. Face ao momento de tensão que se vive nos últimos dias no país, a Associação dos Escritores Moçambicanos convocou a imprensa na tarde desta quinta-feira para sugerir a criação de um governo afetivo, de modo a promover um debate de inclusão social.
A intenção do Conselho é, na base de uma lógica de cidadania e de amor à pátria e de amor à paz, que apelemos aos atores políticos, sociais e até económicos que se envolvam no sentido de uma paz duradoura e tudo isso no sentido de que o nosso país não seja palco de destruição maciça, para que o país efetivamente siga o percurso, o caminho do desenvolvimento em paz, harmonia e concórdia. Na verdade, aquilo que os escritores propõem é que no diálogo entre as partes se considere a criação de um governo de inclusão efetiva, que seja uma medida temporária que crie condições para um fim maior. Qual é o fim maior? É um espaço de debate público abrangente que deve culminar com a adoção de um novo pacto social, é o que diz o documento. Portanto, estamos a encorajar que se considere a possibilidade de criação de uma plataforma de entendimento temporária, inclusiva, que nos conduza a uma fase mais avançada, na qual toda a sociedade fique envolvida e discutamos o futuro, que aqui vem como um novo pacto social. Nós não damos nomes, damos conceito, plataforma de entendimento inclusiva. Os nomes muitas vezes bloqueiam-nos o pensamento, né? As designações. Então evitamos isso. O que nós temos é um conceito de um espaço de partilha, de um espaço de debate aberto com um fim mais amplo, não é? Que é criar condições para que, no fundo, haja um processo de reforma do nosso Estado. Conheça a seguir a tabela do estado do tempo para as próximas 24 horas. Antes do fecho desta edição número 3 da semana do Jornal da Noite, aqui na MBC TV, vamos passar algumas imagens do rescaldo das manifestações.
E por aqui colocamos um ponto final à presente edição, por sinal a terceira da semana, a edição de 6 de novembro de 2024 do Jornal da Noite. Até amanhã pontualmente às 20 horas. Fique bem.